Oi, William, boa tarde para você, olá também os amigos. É um reencontro, mas é um adversário completamente modificado, viu, William? Lamentavelmente, pela situação do Covid-19, a gente tem 10 casos positivos no time argentino. E aí, claro, muitos desses jogadores estão assintomáticos, mas para cumprir o protocolo da Conmebol, estão em recuperação. 6 desses jogadores estiveram em campo contra o Palmeiras lá em Brasília, naquele fatídico dia que o Palmeiras, claro, até já esqueceu, afinal, já conseguiu se recuperar daquele tombo com um bom futebol, com um belíssimo jogo no último jogo que jogou em casa contra o Del Valle, aquela goleada do 5-0. E aí, nos últimos dias mais tranquilos para o técnico Abel Ferreira também, no quesito Libertadores. É a grande competição do Palmeiras. O Palmeiras já falou oficialmente que o Campeonato Paulista tem sido para servir de laboratório para esses jogadores mais jovens. Na partida contra o Santo André, a gente teve 8 jogadores da base em campo. Então, nesse momento, é foco total na Conmebol Libertadores, onde o Palmeiras quer repetir aquela temporada maravilhosa que saiu com o título. Nesse momento, aqui na Academia de Futebol, o Palmeiras faz o seu último treinamento. E aí, a novidade para quem está nos acompanhando é que o Wesley deve viajar para a Argentina. Ele teve uma entorse leve, a imagem que a gente viu era bem forte, parecia que tinha sido uma lesão muito mais significativa, mas foi entorse, se recuperou, foi poupado, já fez um trabalho com bola também no último domingo e a gente tem a informação que ele vai compor esse time do Abel Ferreira. Claro que não vai começar entre os titulares, o Abel já tem muito bem formado aí o seu sistema ofensivo, com o Veiga, com o Rony e o Luiz Adriano, mas pode ser uma opção sim para o técnico. E aí o Palmeiras também veio buscar nesse jogo ter a maior invencibilidade entre os brasileiros jogando fora de casa na Libertadores. O Palmeiras já soma 10 jogos em que não perdeu, né? Então é um número bem considerável e quer aumentar ainda assim para continuar fazendo história. E aí a gente tem o desfalque já do Matias Vinha, que já é conhecido porque ainda tem mais um jogo para cumprir a suspensão. Devemos ter Vitor Luiz, que já fez um grande jogo também contra o Del Valle, aí na lateral, e aquele esquema clássico dos 3 zagueiros que tem sido uma constante aqui no Palmeiras. No meio-campo, os soberanos, digamos assim, porque agora parece que o Abel Ferreira entendeu que Patrick de Paula e Danilo são de fato os 2 jogadores que vão formar aí o meio-campo, a dupla de volantes desse Palmeiras, William. Boa, Bibiana. Obrigado pelas informações. A gente acompanhando o Palmeiras aí. Mais uma semana de Libertadores da América para os clubes brasileiros. Vamos dar uma olhadinha na tela aí na sequência? Campeonato Paulista. Palmeiras aí na briga ainda pela classificação aí à próxima fase. Vamos ver, ó. O Bragantino empatou com o Santos. Foi a 21 pontos. O Bragantino já está classificado. Não, Palmeiras a 15, né? 3 pontos. O novo... Exatamente. O Novo Horizontino tem 18, vou fazer a correção aqui. O Novo Horizontino tem 18 pontos, perdeu nesse final de semana, aí o Palmeiras foi a 15, tá? O Palmeiras foi a 15, tá aí 12, mas entenda a 15, fica a 3 pontos no Novo Horizontino, tá na briga ali para ficar com o segundo lugar. E o Ituano, que também venceu, foi a 13, viu? O Ituano tem 13 pontos aí, também venceu nessa rodada do Campeonato Paulista. Vamos fazer o seguinte... Sobre essas mudanças aí, sobre essas mudanças no time aí, sobre as experiências, vamos ouvir o auxiliar do Abel Ferreira. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Ford, Ipiranga e Sportingbet.tv. Normalmente o Scarpa, a posição inicial, costuma ser mais meia-direita e hoje achamos por bem começar na meia-esquerda. Isso faz com que ele consiga estar um bocadinho mais por dentro, ter o pé mais forte, um bocadinho mais lateralizado. Teve um desempenho muito bom, marcou um bom golo. E depois tivemos ao intervalo que gerir, porque daqui a um dia há mais um jogo. E tivemos que gerir ele e o Zé Rafael, já estava estipulado antes, independentemente do que acontecesse, e teve um desempenho e ficámos contentes com o desempenho do Scarpa hoje. Muito bem. Vamos agora com o nosso quarteto fantástico aqui. Vou começar com o Felipe Facincani. Queria saber, Facinca, boa tarde para você. O Scarpa merecia mais chances aí? Tudo bem, William? Um abração para você, grande professor Celso Zelt. Grande abençoadozinho, grande Facundo, você fã de esporte conosco também. Ele pediu para ser chamado de Facundo, então vamos atender.
quem sou eu pra discordar da vontade de alguém, né? O cara quer chamar Facundo, então começou. Não mexe com ele. Sonho, não mexe então, com Facundo. ele. Pô. Falou meu sonho era chamar Facundo, então realizemos o seu sonho aqui, Facundo. É o seguinte, o Scarpa merecia mais oportunidades. Ontem, por exemplo, fez um bom primeiro tempo mediante um jogo horroroso que foi, e acabou sacado. Talvez isso seja uma estratégia para o jogo da Libertadores. Porque como o Wesley é dúvida para o jogo, pode ser que ele jogando no lado esquerdo, que é a posição do Wesley, como ele foi testado ontem, seja a solução dessa escalação. Mas me chamou a atenção, por exemplo, no jogo contra o Defensa e Justiça em Brasília, na derrota nos pênaltis, que ele não apareceu em campo, sendo que tinha sido um dos melhores jogadores no jogo da Argentina, inclusive com o gol da vitória de falta, muito bem cobrada. Então essa oscilação de oportunidades ao Scarpa me chama a atenção. E aí não dá pra cobrar às vezes do cara motivação, não dá às vezes pra cobrar do cara regularidade, um nível de futebol, porque um jogo atua, no outro jogo ou em outros jogos fora, depois joga 10, 15 minutos, aí é sacado. Então, o cara fica num ioiô e não dá muito pra você ter uma noção real de potencial dele, caso tivesse uma oportunidade, como outros jogadores têm inúmeras chances ao longo dos jogos e esses acabam não rendendo, mas continuam jogando. Por exemplo? Você acha que... Não, já Pode citei falar. várias vezes, né? O Abel Ferreira tem as predileções com o Marcos Rocha, com o Luan, enfim, com atletas que, desculpa, que, sabe, não acrescentam mais. Mas ficam ali jogando. Ontem o Zé Rafael jogou meio tempo, andou em campo. Uma vergonha, né? A participação dele. Não consegue se destacar no time C do Palmeiras com um monte de moleque. Aliás, uma molecada que alguns, obviamente, têm talento, outros não sei se vão chegar a esse nível. Foi um ótimo laboratório o Campeonato Paulista para o Palmeiras observar que, claro, a base tem que ser utilizada, mas tem aqueles que precisam ser utilizados e devem, e outros que o Palmeiras pode tentar emprestar, tentar fazer alguma coisa no mercado, trocar por outras peças. São meninos que, infelizmente, não estão no nível de outros e da exigência do Palmeiras nesse momento. O Sormani se manifestou aí, você discorda, Sormani? Não. Eu só pedi para ele citar quem é os caras que são os dodóizinhos do treinador do Luiz Palmeiras. Luiz Adriano é mais um dodóizinho. Então, são atletas que, assim, estão fazendo hora extra no time titular e outros que talvez no banco de reservas estejam esperando uma nova oportunidade, acabam vivendo de lampejos nessa escalação do Palmeiras, apenas isso. O Scarpa é um jogador que é muito talentoso, é um meia que o Palmeiras em muitos momentos precisa até para ajudar o suporte do Rafael Veiga, até porque o Scarpa pode fazer tanto a ala como jogar um pouco por dentro e acaba perdendo essa chance. O Sormani, você treinador do Palmeiras, boa tarde, Sormani, você treinador do Palmeiras, você olharia com mais carinho, com mais atenção para o Scarpa? Você colocaria o Scarpa mais vezes? Talvez ele fosse um titular no seu time? Seja bem-vindo, o nosso novo integrante, aí, o Facundo. Obrigado, William. Boa tarde aos companheiros, ao Fundo do Esporte. Pô, não sei se ele seria titular, mas ele seria mais usado. Eu acho que é um jogador que tem potencial. Já mostrou isso, o próprio Abel recuperou o Scarpa. Na mão do técnico português, o futebol do Abel, do Scarpa, cresceu demais. Eu acho que ele poderia ser mais usado. Ele é um jogador talentoso, bate bem de fora da área, é um cara que tem um repertório de dribles muito bom e deveria ser mais aproveitado. Mas tirar o Luiz Adriano do time, essa é dose pro mamute, hein? O pior é que não, Sormani, sinceramente. Não é dose, não. O Luiz Adriano é um jogador que taticamente não ajuda. É um jogador lento nessa recomposição, na intensidade também. Vou mandar o Caio Jorge pra você. Não é questão de Caio Jorge. A questão é que o Palmeiras pode jogar com o Rony, com o Wesley, e não precisa ter esse centroavante. A não ser que você tenha um centroavante como o Pedro, que é um fazedor de gols nato, um jogador decisivo, um jogador o Luiz Adriano se movimenta, Facincani. Não é um jogador como o Pedro. Não, é isso, se você prestar atenção com mais carinho nos jogos do Palmeiras, vai ver que o Luiz Adriano é um jogador que deve demais em termos de movimentação. Eu tô vendo o jogo do Palmeiras sem atenção, desatento. Eu observo sim, Facincani. Muitas vezes o Rony fica de 9 e ele volta.
Palmeiras defende, às vezes, com uma linha de 5 na frente da linha de 4, e quem trabalha nessa linha de 5 é o Luiz Adriano. E o Rony fica lá na frente. Não trabalha do jeito que vocês estão falando, não. Jogador de pouca intensidade, em muitos momentos anda em campo, um atleta de difícil mobilidade, sem intensidade, que não tem essa movimentação todas que vocês enxergam. Na minha visão, jogador que é descartável hoje ao ataque do Palmeiras. O Palmeiras tem outro. Não tô pra trocar nada. Tô dizendo que o Palmeiras tem soluções. O Palmeiras tem soluções. O Palmeiras tem o Wesley pra jogar. O Palmeiras tem o Rony pra jogar. Tem ótimo. Tem outras opções pra jogar em relação a ele. Eu acho que você está sendo injusto com o futebol do Luiz Adriano. Só isso. Mas respeito sua opinião, óbvio. Zinho, quero te ouvir. Coloca a tua colher aí nessa conversa. Primeiro Scarpa, né? E aí essa conversa aí do Luiz Adriano, hein? Eu também fiquei surpreso. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, aos companheiros, ao fã do esporte. Uma semana abençoada para todos. Vou meter minha colher aí, botando um pouco de calma, de tranquilidade aí. Começou bem o programa. Eu vou ficar nesse meio termo aí. Eu entendo que o Facincani está falando. O Luiz Adriano, até pelo condicionamento físico dele, ele já não tem a mesma velocidade, e até a característica dele não era essa, um jogador de lado, de velocidade. Mas eu pendo mais para o que o Sormani está falando. Eu não descarto ele como o Facincani descartou, que tem que sair, que está fazendo hora extra. Não vou por esse lado. Eu vou mais por esse entendimento tático que o Sormani falou. Eu concordo mais com isso. Eu acho que, assim, tecnicamente, ele é um jogador até diferente. Tecnicamente, ele tem mais recursos do que o próprio Rony, que é o xodozinho, que é o cara hoje do time, a velocidade, a força, né? Tem muito, é jovem, mas tecnicamente o Luiz Adriano tem mais recursos. Agora, dá para jogar os dois como estão jogando, e eu concordo. O Luiz Adriano, ele não joga mais hoje como a referência de ataque, como centroavante. Ele tem voltado ao meio-campo. Em alguns momentos, ele até organiza o jogo ao lado do Veiga. Quem fica mais na frente, esperando a espetada, a amplitude, é o Rony. Ele até muda um pouco a característica dele para privilegiar o que o Rony tem de melhor. E o Abel, o treinador, explora bem isso. Bom, quem é mais técnico? É o Luiz Adriano. Então você vem, busca um pouquinho o jogo para que eu tenha esse homem da velocidade, que é o Rony, que é o cara que quebra essas linhas com essa força física que tem. Então ele encontra uma opção para ter os dois em campo. Acho que o Luiz Adriano ainda é importante, tem liderança no grupo, ele muitas vezes cai um pouquinho para o lado, não é para marcar lateral, não é para ser o cara do drible, da amplitude, mas é para abrir esse espaço para o Rony, que vem, que eu já falei, é esse homem lá, para liberar a chegada do Patrick de Paula, que sem a bola volta ali e encosta com o Danilo para marcação, mas quando rouba, o Patrick está saindo para o jogo e chegando lá na área, muito por essa movimentação do Luiz Adriano. Então se encontra um encaixe para que você tenha um jogador que fisicamente já não tem aquele mesmo estágio, mas que tecnicamente a inteligência dele para jogar ajuda esse time. A verdade é que o Abel tem muitas opções. Vocês estavam falando aí do... Nessa pra mim, da liberação do Patrick de Paula, quem tem aberto a oportunidade pra ele é o Veiga, que jogou muitas vezes na primeira base junto com o Danilo, pra fazer a saída de bola fluir um pouco mais. Você tem razão. Porque ele espetou o Patrick pra fazer a marcação lá na frente, coisa que ele queria uma marcação mais agressiva em alguns momentos. Então, Veiga, você volta que quem vai agredir é o Patrick pela característica. Na verdade, eu até entendo, Facincani, que o Veiga faz essa função que eu falei do Luiz Adriano, que cai um pouquinho pro lado esquerdo, ele faz pro lado direito. O Veiga acaba caindo mais pro lado direito. É isso. E abre o corredor pelo meio ali, para o Patrick sair, para às vezes até o Danilo sair também. Ensina ele aí, senhor. Eu acho que Não, o Facincani é craque também, é bom. Mas é bom esse debate porque o que a gente está falando, e é o que eu e o Sormani ontem à noite a gente estava discutindo, o Palmeiras tem um baita de um elenco, gente.
O Palmeiras não é para estar sofrendo aí nesse Campeonato Paulista, ainda correndo o risco de não classificar. Verdade, não depende mais só dele. Para esse elenco que a gente está falando, o Scarpa tem vaga para jogar? Tem. Aí você olha na lateral esquerda, tem o Vitor Luiz, tem o Esteves. Aí você olha para o meio, tem Felipe Melo ainda para entrar. O Zé Rafael não entrou muito bem ontem, mas é um jogador que é titular há pouco tempo, era o titular do time. Né? Então, assim, um elenco que a gente está discutindo aqui, forma de jogo, entra um, sai outro, não era para estar sofrendo no Campeonato Paulista. Ah, não é o foco? Tudo bem. Não é o planejamento, é um laboratório. Eu não vejo, do jeito que está sendo usado os garotos, ser um laboratório. Para mim, isso não é laboratório. É uma necessidade, né? E aí está botando os garotos todos juntos. Para mim, um laboratório é você ter um time montado, uma base montada, e você vai botando aos poucos os meninos, para eles jogarem com um time organizado. Agora, você pega assim, 8 e bota tudo de uma vez, acaba que você não tem um padrão de jogo, não tem uma organização, e esse garoto não consegue nem mostrar todo o potencial dele. Às vezes, você até queima, hein? Às vezes você até queima o moleque, porque o moleque não vai classificar no campeonato, porque o time não vai ganhar, aí vem a cobrança de nós, da torcida. Ah, tá vendo? O garoto não tá pronto. Então, o garoto... Mas não é melhor você ter um time B, que eu escalei ontem um time no Sport Center com o Sormani, e você enxerta com 1, 2, 3 num jogo, no outro você bota 1, 2, 3. Esse garoto vai ficar muito mais maturado, muito mais preparado. Mas tem alguns garotos, Zinho, que realmente no time B, no time C, no time A, eles ainda realmente não estão prontos ou nem têm o talento para tal. É normal que quando bate ali na hora... Ele jogou com o time pronto? Com o time titular? Ou com pelo menos a maioria dos titulares? Você vê que tecnicamente alguns garotos têm muita dificuldade. O centroavante, o Newton... A gente sempre compara, Facincani, a gente sempre compara, né? Porque a gente está falando dos melhores. Mas você vê o time do Flamengo. Quando você pega o João Gomes, o Mateuzinho, o Hugo Moura, e bota com o meio-campo ali, pelo menos junto com o Arrascaeta e com o Gerson num jogo, com o Everton Ribeiro, com o Diego Ribas no outro. Agora, se você pega todos eles ao mesmo tempo e coloca, às vezes não rende. Rende um jogo. Mas o Flamengo... 2 jogos, mas um campeonato, não.